Bom, se você é novo no mundo da programação, mas não muito, mas também não possui muita experiência, você já deve conhecer o Git. E quase todo mundo, alguma vez na vida, foi fazer um commit e acabou entrando nessa tela. Então, o que é essa tela? Essa tela é o Vim. E acabou sem saber como comitar, como ia sair dessa tela. Não conseguia escrever, então se eu apertar G, eu não consigo escrever. Por que meu G não apareceu? E entra em desespero e acaba fechando. Aí acaba fechando o editor de texto e acaba ficando completamente perdido. Vamos lá, vou sair aqui e acaba comitando dessa forma. Hoje, nesse vídeo, eu vou ensinar vocês a como, de fato, usar esse editor de texto para ter uma noção básica de como fazer algumas operações básicas nesse editor. Opa, só um comentário aqui antes do vídeo de fato começar. Eu esqueci de comentar, mas você consegue instalar Vimotions em outros editores de texto, tá? Que não tem eles por padrão, então você consegue instalar o Vimotion no VS Code, por exemplo, que nem é no meu caso que eu estou agora. Você consegue fazer qualquer ação mesmo que você consegue fazer mesmo no Vim normal. O plugin, por exemplo, no caso do VS Code é o Vim, e você consegue fazer isso, por exemplo, no PyCharm, que eu também sei. Eu recomendo você continuar no seu editor de texto que você já usa hoje, se você tem realmente um interesse em começar com Vimotions, e aplica nele no editor que você já está, e aos poucos você vai migrando para o Vim de fato. No VS Code você consegue desativar e ativar facilmente, só clicando por aqui. Então, se eu clico aqui, já desativa, volta como estava antes, e se eu clico aqui, eu ativo. Então, você consegue fazer uma transição mais tranquila. Antes de tudo, Vim nada mais é do que um editor de texto, que popularizou ainda mais o conceito de Motions. Motions é uma forma de você conseguir escrever nesse editor de texto sem a utilização do mouse. Então, e de uma forma eficiente. Então, por exemplo, se eu quiser subir aqui na linha, no caso na linha 12, e deletar tudo que está aqui dentro, se eu tivesse no editor de texto que utiliza o mouse, eu teria que o que muito provavelmente todos nós iríamos fazer. Pegaríamos o mouse, clicaríamos na linha, selecionaríamos isso e aí sim a gente clicaria para deletar. No caso vou usar o S, que é um dos comandinhos do Vim. Mas o Vim ele ensina, ele tem uma forma produtiva de fazer isso. Então se eu quiser fazer isso, ao invés de ter que parar, pegar o mouse, eu consigo fazer dessa forma. Então eu já consigo deletar tudo que está dentro das chaves. Eu consigo deletar tudo que está até a vírgula. Então ele tem esse potencial. Você consegue pesquisar por coisas dentro do código de uma maneira bem eficiente. Você consegue colocar, substituir algumas palavras. Então se eu quiser substituir esse CV2 por testando para o vídeo, eu consigo fazer isso de uma maneira bem fácil. Eu consigo voltar, consigo ir para frente. Inúmeras coisas que eu não estou lembrando agora, mas eu vou tentar apresentar para vocês ao longo do vídeo. Então ele é um editor de texto com o objetivo de você precisar tirar a mão o mínimo possível do teclado, então aumentando sua produtividade dessa forma. Sem mais enrolação, vamos entender um pouco mais sobre o que é o Vimotions. Primeiro, a gente precisa entender o seguinte: ele trabalha com camadas. Então você vai ter o Normal Mode, que é o modo que eu estou atualmente. Então é onde você consegue navegar pelas palavras, você consegue subir, descer, e é mais isso que você consegue fazer. Ele é o modo padrão, vamos falar assim. Depois você tem o Insert Mode. Para você acessar o Insert Mode, primeiro você pode acessar usando o I. Então I, quando você apertar o I, você vai aparecer essa notificação, não sei como eu posso chamar isso, de insert. Isso significa que você já está disponível para poder escrever. Para você voltar no modo anterior, você aperta ESC. Então quando você apertar ESC, você vai voltar para o normal mode. Então se eu apertar os botões, então por exemplo, no caso eu vou apertar L, você não vai conseguir escrever mais, então você vai conseguir navegar. E o outro modo de você acessar de uma maneira básica o Insert Mode é apertando A. Quando você aperta A, você também consegue acessar o Insert Mode e escrever. Então, teste. Tá, beleza, Marcos, mas você mostrou dois modos de fazer a mesma coisa, de entrar em Insert Mode.
Por que isso? Por que existe isso? Então, aqui a gente pode ver que é um quadrado. Então, ele está ocupando tanto o espaço de trás quanto o espaço da frente. Isso significa que você não sabe onde você vai começar a inserir. Então, o I nada mais é que diz para você que você vai inserir atrás, nessa parte de trás do caractere que você está selecionado. Então, se eu apertar I, eu vou entrar em Insert Mode, e quando eu digitar, por exemplo, Q, ele vai aparecer atrás do E. Se eu apertando o ESC, voltando para o Normal Mode, e se eu voltando a selecionar o E, e eu apertar A, eu vou começar a digitar na frente do caractere que está selecionado. Então, se eu escrever Q de novo, eu vou colocar o Q na frente. Beleza? Bom, isso e você também vai ter o Visual Mode. O Visual Mode ele é semelhante a quando você pega o mouse e faz essa ação. Você é um modo visual, um modo de seleção. Então, se você quiser selecionar uma palavra, você aperta V. Então, a gente acessa o modo visual e a gente consegue navegar, e você pode ver que está em highlight, né? Então, esse highlight nada mais é do que uma seleção. Ele é um modo um pouco mais avançado. Eu vou apresentar em um próximo vídeo, mas é só para vocês terem uma noção que existe, e ele é separado nessas três camadas: a camada visual, normal e de inserção. Dito isso, vamos supor que a gente volta para aquele mesmo caso que a gente estava antes. Então, eu vou fazer uma alteração aqui básica, vou colocar controllers e vou voltar para aquela problemática que eu tinha apresentado para vocês. Então, vamos supor que eu estou aqui fazendo o meu commit. Então, adicionei o comando, o arquivo que eu quero, alteração, e beleza. Vou colocar aqui now the controllers class is called controllers, por exemplo, sei lá, alguma coisa assim. Não sei se eu cometi algum erro de digitação, mas enfim, o importante é o exemplo. Tá, mas eu escrevi minha commit message, só que eu ainda não sei como eu saio disso. Então, aí entra um modo que é o modo de comando. Para você acessar o modo de comando, você escreve 2 pontos. Quando você escreve 2 pontos, a gente pode ver que a gente está com essa meu cursor veio parar aqui embaixo e eu tenho os 2 pontos selecionados. Isso significa que é o modo de seleção, é o modo de comando. Então a gente pode apertar W, que isso significa que eu vou dar um write nesse arquivo. Então eu vou salvar como se estivesse dando Ctrl S. E o que significa de quit. Então eu vou escrever e sair do arquivo. Se eu quisesse só salvar as alterações, eu dava 2 pontos W e depois até aparece aqui, ó, não sei o que, written. Então ele foi salvo. Depois eu posso dar aqui o que é para sair. Só que, como eu disse, é uma linguagem de comando, então você pode passar múltiplos comandos. Então vou dar um WQ, já vou escrever e sair e pronto. Você já conseguiu fazer a sua primeira alteração utilizando o Vim. Você não precisa mais entrar naquele desespero todo de ter que clicar no Xzinho para o terminal, para conseguir fechar o terminal. Tá, Marcos, mas isso ainda não é o suficiente. Eu quero aprender mais, eu quero conseguir integrar isso mais no meu dia a dia. Então beleza, vamos começar com alguns movimentos verticais. Alguns movimentos verticais que a gente vai ter usando o K e o J. A gente pode usar a setinha, né, que são o K e o J vão ser movimentos similares à seta para cima e à seta para baixo. K é uma seta para cima, então eu consigo jogar meu cursor para cima, e o J eu movo o cursor para baixo. Então significa que se eu quiser ir lá naquela função do set point, por exemplo, eu vou ter que ficar apertando o botão até chegar lá? Bom, não. Ele é uma língua, como eu disse, é uma linguagem de entre aspas, uma linguagem de comando, vamos falar assim. Eu só vou fazer uma alteração aqui, então, para que eu recomendo vocês fazerem. Então, vocês podem dar 2 pontos set number. Então, vocês vão entrar no modo de comando e vamos dar esse comando set number. Beleza? Então vai aparecer esses comandos, esses números na lateral, que é referente à linha. Então significa que eu posso dar, por exemplo, da 22GG. Então quando eu aperto 22 ou 22G maiúsculo, por exemplo, então se eu quiser pôr 25G.
Então, se você apertar GG ou G, você consegue pular para a linha que você quer. Você também pode apertar GG para ir para a primeira linha e G maiúsculo para a última linha. São outras formas de você conseguir navegar de maneira vertical. Você também pode usar as chaves, então chave abrindo, você passa para o próximo parágrafo. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu vou passar para o próximo parágrafo, então seria na linha 24. Na próxima, se eu apertar de novo, linha 21. Então, para eu descer, eu uso as chaves fechando. Então, eu consigo descer para o próximo parágrafo. É outra forma de você conseguir navegar. Por exemplo, vamos supor que eu esteja na linha 10, então. Uma forma tá bem ruim de eu ver. Um outro botão, outro comando que você pode dar, que é interessante, é ZZ. ZZ centraliza o cursor. Eu não escolhi uma linha muito boa, né? Então vou pular para a linha 49. Apertar ZZ, ele centraliza o seu cursor na tela. É uma forma, então, se você se perder um pouco, você pode dar um ZZ, que você já sabe que o seu cursor vai estar no meio da tela. Só que aí entra uma coisa bem interessante do Vimotions. Ele é uma linguagem de comando, então eu consigo passar comandos sequenciais. Então, vamos lá, para facilitar a nossa vida. Já vou dar mais vou entrar no modo de comando, então eu vou dar um set relative numbers. Mostrando o relative numbers, você pode ver que eu estou na linha 49, né? Então, 49, 50, só que ele não está mais mostrando a linha 49, 48, nem a linha 51, 52. Então, por que isso é interessante para quem utiliza Vim? Porque, como foi mencionado anteriormente, é uma linguagem de comando, então você consegue dar vários comandos sequenciais. Então, por exemplo, se eu quiser subir aqui nesse derivative error, eu não preciso apertar 10 vezes K, entendeu? Para chegar aqui. Eu posso simplesmente, deixa eu até voltar para cá, né? Eu posso simplesmente dar um comando. Então, por exemplo, eu aperto 10. Você pode, outra coisa interessante que eu esqueci de mencionar, aqui vai mostrar alguns comandos que você está dando, tá? Então, no caso, o 10 já está meio que esperando o próximo comando. Então, significa que eu quero que se faça 10 vezes o número, a ação da letra K. Então, significa que ao invés de eu ter que apertar 10 vezes o cursor para eu poder subir, eu posso simplesmente falar para o comando, pro editor fazer isso para mim. Então eu falo, suba, posso dar número 10, então 10 vezes, aperte 10 vezes o cursor J para mim. Então eu consigo navegar, pular para a linha 50 sem ter que apertar para 50 GG. Então que isso, querendo ou não, é de gosto, né? Cada um vai ter o seu gosto como navegar. Eu particularmente prefiro usar o Relative Numbers. Então, essas são algumas formas que eu consigo apresentar para vocês de como navegar de maneira vertical. Entendido os comandos verticais, vamos partir agora para os comandos horizontais. Para você ir para a direita, a letra L deve ser apertada, e para ir para a esquerda, a letra H deve ser apertada. Então, as regras se mantêm. Então, é uma linguagem de comando. Se eu apertar 3L, eu pulo 3 caracteres para a direita. Então, eu acho que vai cair no F, né? Então, 3L, eu vou parar no F, porque eu apertei, é como se eu tivesse apertado 3 vezes a letra L. Nossa, mas isso aí, cadê a eficiência nisso? Eu vou ter que parar. No caso dos movimentos verticais, eu tenho relativo numbers para me ajudar, mas nos movimentos horizontais eu não tenho isso. Então eu vou ter que, por exemplo, se eu quero vir para essa barra aqui, vou ter que ficar contando 1, 2, 3. Não. Agora vai entrar o E e o W. O E, ele é um comando que pula para o início da, para o fim da próxima palavra. Então, toda vez que eu aperto E, deixa eu ver se eu acho alguma string aqui. Eu acho que esse código não tem nenhuma string. Enfim. Vamos pular para a linha 27. No caso, a linha 40, né? Que facilita um pouco mais. Se eu apertar E, então, eu vou vir parar sempre no fim da palavra. Então, o E, eu vou pular para o R. Se eu apertar E novamente, eu vou parar no W. Se eu apertar E novamente, para o R. Então, você pula para o fim da próxima palavra. Se eu quiser voltar, eu aperto o B. O B vai me jogando para o início da palavra que eu já estava. Depois, quando eu estiver no início, eu passo para a próxima, que eu passo para a próxima. Ele sempre vai me jogando para o início da palavra
anterior. Ah, mas e se eu quiser se eu quiser acessar o E, por exemplo, eu quero fazer uma ação para poder adicionar algo aqui. Então, como eu posso fazer isso de maneira eficiente? Então, eu posso apertar a letra W. A W vai me jogar para o início da próxima palavra. Então, quando eu apertar W, eu acessei o E, então eu posso apertar I e já colocar o meu caractere que eu quero. Perfeito? Então, esses são alguns movimentos horizontais. Porém, também você pode, ao invés de ficar apertando E, por exemplo, ó, nesse caso aqui não tem nada que me interessa. Eu quero ir direto para o final dessa palavra. Eu posso apertar Shift E. E maiúsculo já me joga para o final da palavra antes de um caractere vazio. O mesmo acontece com B maiúsculo. Se eu apertar B maiúsculo, eu vou para trás da palavra anterior, né, antes de um caractere vazio. O W também funciona assim. Se eu apertar W maiúsculo, eu vou pular para esse I. Se eu apertar W de novo, eu vou pular para o S, depois para o I. E o mesmo acontece para o E. Se eu apertar E, eu vou lá para o R e assim vai. Vamos supor então que eu quero adicionar um caractere aqui depois desse parênteses. Significa que eu vou ter que ficar apertando W várias vezes até chegar lá, ou apertar, sei lá, 10W para ir até onde eu quero? Não. Existem outras formas de fazer isso. Então, se você apertar, por exemplo, 0, você vai para o início, para a primeira coluna da linha que você está. Só que se você apertar, por exemplo, underline, você vai para o primeiro caractere daquela linha. Assim também, você também tem uma forma de escrever lá no final, então que é usando o cifrão. Se você apertar o cifrão, você vai parar lá no final. E com isso você já pode apertar A, por exemplo, para escrever no próximo e continuar escrevendo seu código. Beleza? Mas ainda assim você vê que é uma movimentação bem travada. Tem que apertar duas teclas para fazer isso. E são teclas poucos convencionais. Existe uma maneira mais eficiente de fazer isso? Sim. Lembre-se, quando eu comentei que o A começa a inserir caractere na frente do cursor e o I atrás. Bom, falando sobre essa questão do cursor, quando você aperta A, você então começa a inserir caractere na frente do cursor. Quando você aperta I, você começa a escrever, inserir caractere atrás do cursor. Se você apertar A maiúsculo, por exemplo, você já vai conseguir pular para o final da tua linha e já entrar no modo de inserção. Então é um modo bem mais prático. Então você só precisa apertar A maiúsculo, então você já começa a conseguir escrever aqui. Se você apertar I maiúsculo, então logicamente você começa, já pode digitar no início da string. Bom, acredito que essa foi uma introdução mais básica. Existem mais comandos ainda que a gente pode se aprofundar mais. Então, vamos lá, um spoiler: se você apertar F, você consegue colocar a próxima letra que você está atrás. Então, vou colocar um N maiúsculo, por exemplo. Eu consigo já pular meu cursor para a palavra, para aquela caractere. Só que já são movimentos mais avançados, já precisa lembrar mais e aumenta um pouco a complexidade. Isso é um vídeo bem introdutório, então esse já é um mínimo para você conseguir desenvolver alguns códigos mais básicos. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer feedback aí, estou aberto a escutar para melhorar. E muito obrigado pela audiência e até um próximo vídeo.